Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto NEPCOM da Universidade de Brasília. E eu sou a professora Fátima de Souza Freire. Nós vamos hoje conversar, ter um bate-papo com a professora Sônia Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Olá, Sônia, tudo bem? Olá, Fátima, tudo bem, sim. Então, nós vamos hoje conversar de um tema que estamos sempre trabalhando, que é na área de contabilidade socioambiental, certo? Sim, Então, a Sônia é professora da Universidade Federal da Bahia, tem livros na área, pesquisas, e vai tratar com a temática, não é? E uma temática atual, estamos sempre discutindo na contabilidade tópicos novos, e a gente pensa que também é um tópico novo, mas, na verdade, isso já vem sendo tratado há um certo tempo, não é isso, Sônia? sim. Desde a década de 60 para 70, que a gente já começou essa discussão sobre contabilidade ambiental. Sônia, você poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação, para que o pessoal possa saber? Sim. Primeiro, bom dia a todos e a todas, as pessoas que estão nos assistindo. Fátima, eu sou muito grata a você por essa oportunidade de estarmos aqui juntas para discutirmos um assunto que vem crescendo a demanda por informações socioambientais. E é esse nosso desejo que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a contabilidade ambiental, o que ela produz e o que ela fornece para os stakeholders. Bom, eu sou formada em contabilidade pela Universidade Federal da Bahia, depois eu fiz mestrado em controladoria e contabilidade na USP, a Universidade de São Paulo. Eu fiz doutorado na Universidade de Santa Catarina em engenharia de produção. E aí eu coordeno hoje, né? Sou líder de um grupo de pesquisa que tem o nome Laboratório de Pesquisa em Contabilidade de Gestão. E nessa jornada, a gente já está no ensino de contabilidade há mais de 30 anos. E a gente já fez muitas coisas, muitas pesquisas, já trabalhamos com extensão, com consultoria, com pesquisa, com a parte administrativa, coordenando curso de pós-graduação. Então, fizemos já coisas bem bacanas. E, ultimamente, eu e Fátima também somos cooperadoras e organizadoras da Conferência Sul-Americana de Contabilidade Ambiental, e sempre estamos juntas desenvolvendo pesquisa e ações socioambientais. Acho que é Que isso. bom, que coisa boa, Sônia. Então, você preparou um material para explicar sobre a contabilidade ambiental, não é isso? Sim. Você Eu quero poderia, compartilhar, então, né, com vocês. assim, Vamos compartilhar, ver se a gente consegue. Sônia? Ótimo. Então, vai ser sobre contabilidade ambiental, uma breve introdução sobre a temática. Sim. E como foi que surgiu, Fátima, essa demanda para nós termos, né, a necessidade de fornecer informações socioambientais? Nós sabemos que a ciência do clima, né, tem demonstrado as consequências das mudanças climáticas. Isso tem aumentado o número de tsunami, de enchente, de seca, em regiões que não tinham seca, né, isso passou a ter seca, e a ciência do clima tem demonstrado que isso tem uma grande parte das consequências em razão da ação do homem na Terra. Então, principalmente por causa do desmatamento, por causa da poluição dos gases de efeito estufa, que isso, em decorrência da Revolução Industrial, isso vem aumentando a cada ano. Então, o mercado, né, começou a demandar informações que a empresa pudesse dizer de que forma as mudanças climáticas têm impactado o seu negócio, os riscos e oportunidades relacionadas também às mudanças climáticas. Então, quando começou a discussão de um modelo de desenvolvimento econômico, compreendendo, né, toda a sociedade, que
o modelo que nós estávamos praticando isso ia começar a ser insustentável, nós temos visto isso. Então, a economia mostrando a necessidade de se pensar uma nova forma de desenvolver a sociedade, a economia, então começa a discussão sobre essa demanda do mercado de informações sociais e ambientais. E a contabilidade, se sabe que ela vai mudando a partir do momento que há uma demanda de mercado por informação. Por isso que surge essa área de conhecimento de contabilidade. E a gente, olhando essas imagens que nós trouxemos aqui, nós vimos, né, que lá no início, aqui no Brasil, principalmente na década de 80, o movimento do Instituto Ethos para as empresas se envolverem com as questões sociais, principalmente de acabar com a pobreza, com a fome, com pressionar o governo para o saneamento básico e também a empresa implantar programa de responsabilidade social corporativa. Com isso, vem crescendo mesmo a demanda por informações ambientais e sociais. Então, esse movimento, Fátima, que você até participou, né, de elaboração do balanço social, de fazer o fomento e junto com o Conselho Regional e outros órgãos, para que as empresas começassem a elaborar e divulgar o balanço social. Mas nós avançamos nesse sentido, é isso que nós vamos conversar mais para frente, mas eu gosto de trazer, Fátima, por causa desse movimento, a questão, né, dos fatores ESG, que são justamente os fatores sociais, ambientais e de governança, que têm promovido essa discussão junto, principalmente, investidores e credores. E eu gosto muito dessa fala de Steve Brexa, que diz o seguinte, que os fatores ESG afetam os ambientes operacionais das empresas. Portanto, é fundamental que os relatórios ESG forneçam uma visão estratégica sobre o provável impacto deles nos modelos de negócios e no desempenho organizacional. Veja que eu estou destacando algumas palavrinhas que elas são chaves, que nós vamos estar falando sobre elas aqui no decorrer do nosso bate-papo. Porque permite que os investidores compreendam os riscos e oportunidades de longo prazo, para além de estabelecer relação de confiança de que a empresa é resiliente e pode, sempre que possível, explorar as oportunidades de negócio em mudança. Então, observe que o relatório de informações socioambientais ou relatório de sustentabilidade ou o próprio relatório ESG, ele é fundamental para o processo de decisão, para que os investidores, credores, enfim, os stakeholders possam justamente avaliar o quanto a empresa está medindo seus riscos e oportunidades relacionadas à mudança climática e medir o desempenho organizacional em relação à sustentabilidade, né? Então, o que é mesmo... vamos seguir adiante, Fátima? Agora me diga o que é mesmo contabilidade ambiental. E aí, nesse sentido, eu gostaria de trazer tudo tranquilo aí, tá vendo, Fátima? Estou vendo. Você Mudou aí. acertou de apresentar aí os fatores, né? Ou seja, fatores não, você conversou sobre o ESG, que é uma letrinha nova ou tão atual, mas que me parece que as letrinhas podem ser atual, mas os relatórios ESG não é uma coisa tão nova, não é isso? Não é. Mudou de nome, vamos dizer assim. Antes nós chamávamos de balanço social ou balanço de responsabilidade social corporativa, depois passou-se a chamar de relatório de sustentabilidade, né, com base no GRI. Depois nós tivemos também o relato integrado, e agora nós estamos vindo com essa necessidade de falar de relatório de ESG, quer dizer, relatório que apresente as ações que a empresa desenvolve, que vão impactar, né, a dimensão social dela, a dimensão econômica, ambiental e também de governança.
Eu gostei muito agora dessa imagem, viu, Sônia? Porque você colocou a primeira, os danos que estão sendo causados aqui no meio ambiente, mas nós temos os passivos, que você mostrou em forma de imagem, mas também nós temos os ativos ambientais, não é não? Sim, com certeza. É, sim, que a empresa pode justamente usar esses recursos, o recurso natural, que a água, né, que é um recurso imprescindível para muitas empresas e para a sobrevivência do ser humano, né, não é só o ser humano, mas de toda a flora, a fauna, é necessário nós termos água, né, principalmente para o ser humano potável, e com isso nós precisamos fazer um gerenciamento adequado dessa água, né? Todos nós, seres humanos, né? Então, Fátima, eu gosto de trazer a definição de contabilidade ambiental proposta pela professora Maísa Ribeiro, que nós sabemos que ela é uma das pioneiras aqui no Brasil em relação a essa temática, ao desenvolvimento da contabilidade ambiental, ela e a professora Araceli Ferreira. Então, as duas, né, começaram esse movimento aqui no Brasil. E Maísa define que é um segmento da contabilidade tradicional com o objetivo de identificar, mensurar e esclarecer os eventos econômico-financeiros que estejam relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental ocorrida em determinado período, visando a evidenciação patrimonial de uma entidade. Já a professora Araceli, né, ela define como sendo, não se refere a uma nova contabilidade, mas um conjunto de informações que relate adequadamente, em termos econômicos, as ações de uma entidade que modifique seu patrimônio. Observe que a empresa precisa relatar as ações que vão impactar o patrimônio dela, mas que estejam relacionadas à preservação, recuperação, monitoramento e reciclagem dos elementos ambientais, né? De recursos naturais. Então, em resumo, seria isso. Mas eu gosto também de trazer a definição do pioneiro mundial, que é o professor Rob Gray, e em uma publicação com outros autores, ele define que a contabilidade, aí ele chama de contabilidade socioambiental e não de contabilidade ambiental, é o processo de comunicação dos efeitos sociais e ambientais das ações econômicas das organizações a determinados grupos de interesse dentro da sociedade. Como tal, envolve ampliar a prestação de contas das organizações, além do papel tradicional de fornecer uma conta financeira aos proprietários de capital, em particular aos acionistas. Tal extensão baseia-se na suposição de que as empresas têm responsabilidades mais amplas do que simplesmente ganhar dinheiro para os acionistas. É importante, sim, nós sabemos que é importante gerar recursos, gerar lucros para o acionista, mas esse lucro tem que considerar também o quanto a empresa preserva ou pensa na geração futura quando está usando os recursos naturais. Então, no momento, isso tem mais importância para o mercado do que a empresa se preocupar somente com a geração de lucro. Tá? Então, mas eu defino, em vez de chamar de controladoria, de contabilidade ambiental, de contabilidade socioambiental, eu chamo de controladoria socioambiental. Então, eu defino essa área, esse ramo, essa divisão da contabilidade tradicional como controladoria ambiental. E é um sistema de informação que identifica, mensura, acumula, analisa e interpreta as ações ambientais que impactam o patrimônio de uma entidade, a fim de fornecer informações econômicas, financeiras, físicas de produtividade para tomar decisões dos diversos stakeholders. Então, nesse sentido, Fátima, do meu ponto de vista, a controladoria ambiental ela precisa fornecer informações para dois grandes grupos de usuários. E aí, usuários externos, que nós temos os relatórios de sustentabilidade, que eles podem ser também elaborados com base nas normas contábeis, e usuários internos. E para fornecer informações para usuários internos, nós dividimos em 3 subsistemas. Então, nós temos dois sistemas, né, de formação, que é o Sistema de Contabilidade Financeira Ambiental
e o sistema de contabilidade gerencial ambiental. E nesse subsistema de contabilidade gerencial ambiental, nós temos o subsistema de gestão ambiental e estratégica, o subsistema da performance ambiental, o sistema de custos. Então, com que objetivo? Para fornecer informações, claro, que esse é o papel fundamental do sistema de informação de controladoria ambiental, de modo que atinja 5 objetivos, que atenda também às necessidades de informações societárias e fiscais, que forneça informação para a empresa medir a rentabilidade do bem e serviço, tenha condições de fazer planejamento e controle dos custos das atividades, permita mensurar a performance e a avaliação das pessoas, a performance organizacional, e também fazer planejamento estratégico, a fim também de definir missão, visão e propósito da empresa relacionada à sustentabilidade. Então, a controladoria deve justamente medir, identificar, medir, acumular, informar para que os gestores e os diversos stakeholders possam tomar decisões. Então, isso aí estaria, vamos dizer assim, resumindo o que é a contabilidade ambiental. Você vê que tem várias denominações. Eu vi, eu gostei muito da sua figura, né? Porque você analisa do papel, né, da controladoria dentro de uma empresa, porque a controladoria ambiental vai dar informações da contabilidade socioambiental, né, para a tomada de decisão, tanto interna como externa, como você bem colocou, né? E a interna e o contador ou os gestores na área de atividades socioambientais da empresa vai por aí tirar algumas informações e decidir sobre ações que devem ser realizadas. E também o usuário externo, por exemplo, se a gente tiver uma empresa que está próximo de nascentes de águas ou de comunidades, não é isso? A sociedade como um todo tem interesse de saber essas ações, se elas vão ou não trazer benefícios ambientais ou não para a própria sociedade e também para o meio ambiente. É interessante quando a gente fala dessa questão dos stakeholders, ou seja, os usuários, né, da contabilidade. Esses stakeholders não se resumem apenas ao dono da empresa ou os acionistas, mas os stakeholders estão relacionados também aos empregados, estão relacionados também aos clientes, aos fornecedores, ao governo, a bancos, enfim, há uma gama de interessados nas informações da contabilidade. Eu acho bom essa sua figura, porque ela deixa bem claro que o usuário não é somente o usuário interno, mas a sociedade como um todo. E até mesmo aqueles seres que não têm condições de falar por eles, né? Então, a gente tem aí os animais, a gente tem aí as plantas, não é? Eles não conseguem falar, mas aí temos pessoas que podem proteger esses ambientes e falar por eles, não é verdade? Sim, com certeza. E claro que isso nós vamos ver mais adiante, Fátima, como é que a gente pode fornecer informações para esse tipo de stakeholders, né? Muito bem colocado. Então, justamente esse vamos dizer assim, o produto, vamos dizer assim, da contabilidade, que é o relatório que vai mostrar, demonstrar, evidenciar, divulgar as ações que as empresas desenvolveram em determinado período que vai impactar o patrimônio. É bem verdade que, tratando de questões de sustentabilidade, que são os fatores ESG, são questões de longo prazo. Às vezes, uma decisão de uma empresa hoje vai impactar outras gerações, não necessariamente essa geração. Então, nós podemos trazer, por exemplo, só para deixar claro, o que aconteceu lá em Franca, com a indústria de calçados. Durante 40 anos, as indústrias de calçado,
na década lá de 60, 70, 80, elas poluíram os lençóis freáticos com o couro, com toda a produção do couro, porque não havia uma política governamental que cobrasse, né, dessas empresas que tratasse os resíduos gerados. Então, eles transferiram os custos organizacionais para a sociedade. Com isso, teve impacto. O custo, quem assumiu foi o governo, porque as pessoas ficavam doentes por causa da poluição dos rios, né? Também os resíduos que essa indústria geravam eram tóxicos, alguns deles, e isso iam para os lixões, depois iam para os mares, para os rios e poluíram tudo. Hoje não. Existe todo um sistema de preservação, de recuperação desse ambiente, desses mananciais, justamente porque a sociedade começou a cobrar. Não é possível e não é aceitável que se pense em gerar lucro sem dizer como esse lucro foi gerado. Sem esse lucro, a gente tem que saber que esse lucro não pode prejudicar o meio ambiente nem as pessoas. E a empresa não pode transferir os seus custos, né, de externalidade para a sociedade. Ela tem que buscar formas de externalizar os custos para o preço do produto, para o custo do produto. Então, quando a gente discute controladoria e faz o subsistema de custos, justamente busca discutir essas questões. Como externalizar os custos, né, de toda sua cadeia de produção para a formação de preço e também para a redução de custos internos. E, obviamente, você vai estar diminuindo o GE, né, que é os gases de efeito estufa, e também aqueles elementos que pudessem vir prejudicar a água, né, os recursos hídricos, os sólidos e os gasosos. Então, é isso também que a gente discute em controladoria ambiental, viu, Fátima? E, por fim, quando a gente precisa apresentar à sociedade e é bem verdade também aos investidores e credores, tudo que a empresa, né, fez durante um período. E hoje, o relatório ISD ou ASG, que também, né, as siglas em português, é a divulgação de informações que explicam o impacto e o valor agregado de um negócio em 3 áreas: ambiental, o meio ambiente, né, social e governança corporativa. Então, hoje, as sociedades, os stakeholders estão buscando uma forma de a empresa integrar justamente o relatório financeiro com o relatório de sustentabilidade, o relatório ESG. Então, essas informações, elas precisam estarem integradas, precisam estarem alinhadas, precisam estarem conversando entre elas, vamos dizer assim, né? A fim de poder ser comparada e os investidores realmente saberem o que a empresa tem feito para mitigar os riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas. Pois não, Fátima. Sônia, algumas pessoas não sabem exatamente o que significa essa sigla ESG ou ASG. Você poderia dizer o que é? Sim. Isso quer dizer, o ESG é Environment Social Governance, que justamente são fatores que investidores e credores buscam observar o que as empresas estão fazendo para mitigar, né, esses fatores na sua produção de serviços e bens, a fim de que isso não venha ocasionar, vamos dizer, riscos ao negócio. Então, por exemplo, como você trouxe aqui, que nós temos os recursos naturais. Então, como a empresa está escolhendo sua matéria-prima para utilizar na produção do seu produto? Ele está verificando se essa empresa está usando uma produção mais limpa, né, utilizando tecnologia mais limpa na hora de produzir, por exemplo, o algodão. Se na produção do algodão está havendo um gerenciamento da água, a fim de que se consuma menos água
para a produção do algodão, porque isso vai ter impacto na produção do produto, por exemplo, de uma calça jeans. Teve uma indústria de calça jeans, por exemplo, que ela fez o análise de ciclo de vida de uma das calças e identificou que a fase que mais consumia água era justamente na produção do algodão. Então, ela tem que traçar políticas para reduzir esse consumo de água, porque isso vai impactar as próximas gerações. Entende, Fátima? Então, a empresa, quando pensa em sustentabilidade, e o gestor, quando está, o investidor e os credores, quando olha para essa empresa, quer saber o que é que ela está fazendo, já que ela é uma indústria que consome muita água na sua produção. Então, que tecnologia ela tem implementado para que haja redução dessa água? Então, que política ela tem feito de sustentabilidade para mitigar os fatores ESG? E não só isso, mudar seu modelo de negócio a fim de ter uma nova forma de ganhar, vamos dizer assim, dinheiro, de transformar riscos em oportunidade, né, nesse Então, mundo de sustentabilidade. compreendi. Então, essa letrinha quer dizer que é o ambiental, o social e governança, um relatório que a empresa deve produzir para remeter informações sobre questões ambientais, sobre questões sociais e de governança das Sim, atividades socioambientais, não é isso? justamente. Ela tem que pensar nas ações que ela está desenvolvendo para gerar seu lucro, e essas ações não podem trazer danos ao meio ambiente, nem pode também excluir as pessoas ou deixar de pensar na comunidade que ela está inserida, em seus colaboradores e na sua cadeia de produção. Ela não pode, por exemplo, estar comprando de fornecedores que trabalham com mão de obra escrava, análogo à escravidão. Ela também tem que ter preocupação com o tipo de produção, né, de quem está na área de agronegócio, como está sendo consumida a água, que tipo de semente está sendo utilizada, como as pessoas estão trabalhando, qual o sistema de segurança do trabalho que está sendo aplicado, se está sendo aplicado todas as leis dos direitos trabalhistas, se está incluindo as pessoas, né, na gestão. Então, todas essas questões estão sendo abordadas. E, além disso, a controladoria, vamos dizer assim, a governança, os controles, se essas informações estão sendo auditadas, quem está sendo a empresa responsável para fazer essa auditoria. Então, a fim de permitir ou coibir o greenwash, né? Que é justamente a mentira verde. A empresa dizer que está fazendo determinada coisa, mas não faz. Isso, hoje tem forma de você identificar se a empresa está fazendo uma prática de greenwash ou não. Entendi. Outro termo aí novo, né? No vocabulário contábil, greenwashing, seria lavagem verde. Sim, nós vamos ver aqui também. Então, porque o interesse por essas informações ESG vem crescendo, né, Fátima? A gente sabe que as informações elas não são novas, que a gente chamava de usava, né, justamente a concepção de triplo dos aspectos sociais, ambientais e econômicos. E hoje nós temos o mercado tem demandado informações não só das ações sociais, ambientais, mas também de governança, de práticas desses fatores dentro da geração de lucro e do modelo de negócio da organização. Então, quando a empresa fornece informações ou relatórios ESG, permite que os investidores analisem as informações sobre o desempenho ESG, juntamente com outras informações financeiras e estratégicas. O relatório também apresenta como o propósito de uma empresa, lá ela diz qual o propósito, se está alinhado aos fatores ESG, a criação de valor de longo prazo para uma série de partes interessadas.
Também permite os stakeholders, né, saber informações sobre riscos e oportunidades relacionados a fatores ESG, como esses fatores podem afetar a sociedade, criando impacto no mundo real e de multigerações, né? Permite avaliar a exposição aos riscos de transição e outros, bem como a capacidade de aproveitar a oportunidade de inovação. Então, a empresa tem que estar atento que determinados fatores ESG pode levar também à inovação, você criar modelos de negócio a partir dos fatores ESG. Isso é também muito importante hoje para o mercado. E eu amo essa concepção de Peter Becker, né, presidente do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Ele, na Rio+20, né, ele disse que os contadores iam salvar o mundo, né? E ele afirmou que, para isso, faz necessário garantir que a comunicação corporativa torne claro como a empresa está gerando lucro, não só quanto o lucro que ela teve. Para cada medida de retorno sobre o capital financeiro, precisamos de outra medida, né, para capital social e outra para capital natural. Em resumo, né, nós precisamos de medidas, não só do capital financeiro, mas também do capital ESG, que é justamente, né, o social e ambiental. O objetivo é ter uma ideia dos riscos reais que as mudanças climáticas expõem os negócios. Com isso, um novo tipo de economia está se formando, onde os contadores têm uma nova oportunidade de demonstrar sua relevância. E esta é uma oportunidade que não podemos perder. Muito, muito interessante mesmo. Então, o papel do contador é relevante nesse ambiente de mudanças de comportamento, porque você ter controle de gastos financeiros, mas também você ter controle do uso da natureza e também a gestão do bem-estar das pessoas, não é? Vai passar ou está passando pela mão dos contadores. Então, é bom que o Peter ele tenha comentado a relevância da contabilidade nesse ambiente corporativo. Sim, não só da contabilidade, mas dos contadores, né? É super importante os contadores se apropriarem desse conhecimento, se apropriarem que é necessário ter responsabilidade ética, moral, responsabilidade social para impedir, né, ou contribuir para diminuir ou acabar, se possível, a corrupção, o suborno, né? A empresa trabalhar realmente produzindo serviço e bens que venham beneficiar a sociedade, mas não no curto prazo, mas no longo prazo. Nós precisamos pensar que o efeito das mudanças climáticas está impactando a nossa sociedade hoje. E nós temos visto isso, Fátima, todos os dias nos jornais. Veja a temperatura que está dando na Europa agora, na Inglaterra, 38 graus. Ninguém está suportando o calor, né? Aqui em Salvador, nós temos temperaturas baixas que nós não tínhamos visto, né? Isso não é comum. Isso é o efeito da mudança climática. Então, todos nós precisamos. E as empresas estão sendo chamadas, desde a década de 70, para se envolverem com essas questões. Então, hoje há esse movimento, né? Que, de fato, as empresas não só informem, mas que também ela tem uma política de sustentabilidade de longo prazo, né? Que isso faça parte da sua estratégia, do seu modelo de negócio, e não apenas para dar informações de relatório que tenha fotografias que seja para se legitimar ou para efeito de marketing, né? Então, não é essa a intenção. Muito bom. Disclosure. Uma palavrinha tão em voga também, não é? Uma palavrinha nova. A gente está utilizando aí várias palavras em inglês. É bom a gente sempre dizer o que significa. O que seria, então, esse disclosure? Olha, Fátima, a gente poderia dizer que seria prestação de contas, ou
a gente poderia dizer, é você divulgar informações de modo que os stakeholders tomem decisões. Então, a evidenciação, ela é um dos pilares da contabilidade, assim como o reconhecimento e a mensuração. Então, quando a gente fala de evidenciação, envolve uma série de questões que a gente vai falar daqui a pouco. E é uma da área que mais tem se desenvolvido pesquisa na área de contabilidade ambiental. É justamente nesse pilar da contabilidade. E você bem sabe, né, Fátima, que você já discutiu isso e nós produzimos aí um livro, né, que já vai ser lançado daqui a pouco, nós vamos mostrar no final a foto desse livro de contabilidade socioambiental e lá a gente discute os tipos de evidenciação, né, do disclosure, que pode ser obrigatória, voluntária, financeira e não financeira. De modo geral, podemos classificar ela dessa forma. E isso eu trouxe essa definição e essa visão, essa concepção de Hendricks e Van Brenda, que eu gosto muito. E, na opinião de Hendricks e Van Brenda, quando a gente vai discutir disclosures, elaborar justamente informações para serem divulgadas, nós precisamos justamente responder, a empresa precisa responder essas perguntas, né? 4 perguntinhas. Para quem deve ser divulgada a informação? E hoje, como é respondida essa pergunta? Se nós estamos falando de relatórios financeiros, nós vamos estar respondendo essa informação para investidores e credores e acionistas. Essas informações, elas são evidenciadas, né? São divulgadas. Com que propósito? Legitimar, enganar a sociedade e aos tomadores de decisões? Então, qual a finalidade dessa informação quando a empresa decide escolher divulgar um conjunto de fatores, né, para a sociedade, quando essa informação ela não é obrigada? Porque quando a informação é obrigada, o tipo de evidenciação, que são as demonstrações contábeis, aí tem que seguir uma série de roteiros, né, e requisito para essa divulgação. Mas quando se trata do relatório ESG, relatório de sustentabilidade, relatório de responsabilidade social corporativa, isso, aqui no Brasil e na maioria dos países, esse tipo de informação não é obrigatória. Então, e qual a forma e a quantidade a ser divulgada? Né? É preciso que a empresa diga também a linguagem que ela vai utilizar. Responder a essas perguntas vai definir o tipo, justamente, da linguagem, o tipo de público e também a finalidade dessa divulgação e o nível adequado de informação. Tudo isso eu acho que a empresa precisa refletir na hora que ela vai justamente elaborar um relatório, principalmente quando esse relatório não é obrigado, né? Porque nós sabemos que essas informações elas podem ser manipuladas, né, para a empresa justamente fornecer um conjunto de informações que venham trazer uma imagem positiva dela e não mostrar de fato o que ela está fazendo em relação aos fatores ESG. Então, eu te pergunto uma coisa. A gente vê aí o disclosure que você tinha colocado no slide anterior, que existe aquele disclosure voluntário e aquele disclosure que é obrigatório. sim. Na atualidade, os disclosures de contabilidade socioambiental são disclosures voluntários. Isso. Você é a favor do disclosure ser obrigatório, ou seja, aqueles que tratam de a evidenciação socioambiental? Fátima, você agora me botou na parede, viu? Essa é uma questão bem complexa. Se nós queremos, né, coibir justamente o greenwash, se nós queremos que a empresa
diga, de fato, como foi gerado o seu lucro e não apenas apresente o lucro, é preciso que ela tenha, de fato, ela divulgue medidas de como ela está reconhecendo, identificando, medindo e divulgando os fatores ESG. É preciso que ela fale isso. Então, para que ela possa fazer isso e tenha condições de ser verificável, comparável e compreensível, eu diria que nós teríamos que ter uma forma de ter um conjunto de padrão que fosse obrigado para as empresas. Porém, nós sabemos que, quando se trata de recursos naturais, há uma série de dificuldades de medir esses fatores. Não só os fatores de recursos naturais, mas os fatores econômicos. Não, os fatores econômicos não, os fatores sociais. Porque são fatores que não têm impacto apenas no período de ano civil. A contabilidade também não. A empresa vai tomando decisões que vão impactar o seu patrimônio, mas a contabilidade faz um retrato naquele momento de como está o patrimônio e o resultado de todas as ações que os gestores tomaram e como isso impactou o resultado. Isso seguindo uma série de padrões que são determinados por órgãos internacionais e nacionais. Quando se trata dos fatores ESG, eu quero trazer o caso de Brumadinho, por exemplo, e de Mariana. Nós sabemos que a barragem, né, que o desastre das barragens trouxeram prejuízos para as pessoas, para a história, para os recursos naturais, para a prefeitura, enfim, para toda aquela sociedade que estava naquela região que houve o desastre ambiental. Como medir, Fátima, esses impactos que vão estar em várias gerações, não apenas uma geração que foi impactada com esse desastre. Isso que é o mais difícil, você ter tecnologia e desenvolver modelos, né, de mensuração, modelo de controle, para a empresa justamente incorporar as externalidades nos seus custos, no seu negócio, no seu modelo de negócio. Eu acho que é o mais desafio, o que mais coloca em desafio a área de contabilidade. Outro desafio que é colocado para a gente, como pesquisadores e professores, é como medir os riscos e oportunidades relacionadas a mudanças climáticas. Porque hoje nós trabalhamos todos com modelo de previsão, de estimativa. Nós estamos fazendo estimativas. E aí tem que ter um rigor para sempre estar revendo essas estimativas. E não temos modelos ainda, modelos matemáticos robustos que tenham condições de fazer essa medição. Então, isso dificulta a gente também essa discussão da obrigatoriedade. Mas temos que fazer escolhas. Como a contabilidade, também nós sabemos que o sistema de mensuração da contabilidade, ele não é perfeito, né? As escolhas que se faz para medir o ativo, o passivo, as receitas e as despesas, eles têm dificuldades, né? A gente, na maioria, escolhe medir pelo custo histórico, mas sabemos que o custo histórico tem uma série de desvantagens. Enquanto a economia não faz essa escolha, ela pode usar, por exemplo, o custo de oportunidade. Ele não é objetivo para se ter, né, informações mais com uma precisão melhor para o processo de tomada de decisão de médio e longo prazo, que as empresas precisam, né, de curto, médio e longo prazo. Então, são essas discussões que ainda acho que nós precisamos amadurecer. Mas nós estamos caminhando para ter um conjunto de informações obrigatórias, Fátima. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Ok, ótimo. Então, vamos seguir.
Então, você já tinha falado alguns stakeholders, né, Fátima, que precisam e têm buscado essas informações socioambientais. E nós temos, já chamamos a atenção que existe os stakeholders internos, que seriam os proprietários funcionários, e aqueles stakeholders externos, que a gente chama de usuários, né? Muito tempo a gente usou essa terminologia de usuários, hoje a gente está trazendo essa preocupação com os shareholders e stakeholders. Então, aqui nós temos clientes, fornecedores, investidores, credores, mídia, comunidades, sindicatos, agência, enfim, qualquer pessoa que tem interesse em saber como uma determinada entidade está gerando lucro e também se ela está se preocupando em utilizar os recursos naturais, pensando nas próximas gerações, eu acho que ela deveria cobrar das empresas justamente um relatório de ESG muito confiável. Então, a sociedade pode cobrar isso, né? Então, é essa a nossa preocupação. Então, qual o propósito da informação, né? ESG é divulgar o resultado das ações que são priorizadas internamente, as quais delineiam como a gestão definiu a estratégia e alocação e alocou os recursos da empresa, assim como promover as ações para mitigar e ou adaptar os efeitos das mudanças climáticas, a fim de evitar uma crise financeira. Então, é essa a preocupação hoje dos investidores, dos credores, dos reguladores, o que a empresa justamente estão fazendo os fatores ESG, de modo que isso não venha contribuir para uma crise financeira, entende? E que ela pode desenvolver também inovação que venha justamente contribuir para evitar essa crise financeira, né? Então, também informar sobre os riscos e oportunidades que impactam o desempenho operacional e o financeiro de longo prazo da organização, tendo como pano de fundo o seu modelo de negócios, fazer a conexão com o melhor de sua capacidade entre os temas ESG, sobre os quais reporta a estratégia de criação de valor de longo prazo da empresa. Então, você vê que sempre essa preocupação. Essa é uma demanda hoje do mercado, por isso que a contabilidade socioambiental, a controladoria, tem dado resposta a essa necessidade dos investidores, principalmente, e pensando nas estratégias ESG de longo prazo, porque isso vai impactar muitas gerações. Não, então, a empresa tem que pensar no uso dos recursos naturais que vão impactar as próximas gerações. Então, essa preocupação, e isso tem que estar na estratégia dela, né? Então, o greenwash, Fátima, é justamente quando a empresa procura informar, divulgar aquelas informações que são essenciais, relevantes, são materiais para os gestores tomarem decisões. E que, se ela não divulgar aquele tipo de informação, vai impedir de que o gestor, ou até mesmo os investidores, os credores e a comunidade, possam tomar decisões a respeito dos riscos e oportunidades de longo prazo em relação àquela empresa. Então, a empresa, obviamente, que ela pode fazer uma escolha de fazer a divulgação adequada, justa, completa, ou as três, né? Que é o melhor que ela faz. Então, a divulgação adequada é a quantidade mínima de divulgação para evitar que sejam consideradas mentiras verdes, quer dizer, que é o greenwash, ajusta, né, o tratamento igual para os stakeholders em seu potencial, quer dizer, você tentar fornecer informações que atendam a maioria dos stakeholders e não apenas um grupo único de stakeholders, né? Isso é o ideal. E completa, pressupõe a apresentação de toda informação que seja material, como eu disse, para os stakeholders tomarem decisões a respeito de como a empresa está lidando com os fatores ESG, ok? Ótimo. Então, quais os frameworks de relatórios ESG e ASG que nós temos? Nós temos uma sopa de letrinha, você sabe, né, Fátima? Nós temos uma sopa de letrinha quando se trata de framework. Você sabe que algumas instituições não chamam de framework, chamam de padrão, chama de diretrizes, não chamam de framework. Mas eu quis padronizar, eu estou chamando tudo de framework aqui, tá?
e concordando com Corte e Istve, que ele chama, que eles definem, né, que os frameworks para relatar os aspectos ESG a ESG são configurados com base em duas abordagens teóricas. Quais são? A Triple Bottom Line, de Acton, de 1994, e de materialidade. Então, eles também classificam quais são os padrões existentes hoje que estão dentro de cada uma das abordagens. Então, olha, tem abordagens que foram construídos com base na abordagem do Triple Bottom Line. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos os indicadores ETNOS, nós temos o balanço social, os conjuntos de indicadores do GRI, quer dizer, o padrão do GRI tem essa concepção do Triple Bottom Line, e também o padrão que foi desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial juntamente com as Big Four. Né? Eles também tiveram a preocupação de desenvolver indicadores que pudessem medir, né, os fatores ESG para todos os stakeholders, que eles chamam de capitalismo, misturação de capitalismo para todos os capitais, né? Então, já aqueles fatores, aqueles padrões que foram construídos com base na concepção da materialidade são justamente os fatores, né, os indicadores, os padrões do CDP, o CDSB, o SASB e o do TCFD, né, a recomendação da força-tarefa para evidenciação de informações de mudanças climáticas. E, na minha concepção, o relatório integrado, ela não segue nenhuma das duas abordagens. Por isso que eu botei ele aí no meio, entre os dois grupos, né? Porque ela segue uma concepção um pouco diferente, porque diz que a criação de valor de uma empresa é como ela define o uso, a utilização de 6 capitais, né? E aí, olha, os frameworks delineados com base no Triple Bottom Line, quer dizer, os indicadores são organizados em 3 dimensões, que é ambiental, social e econômico, medem as estratégias e as ações relacionadas à sustentabilidade de uma corporação, considerando os recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro. Os configurados com base na materialidade, por outro lado, buscam atender à necessidade de comparabilidade entre empresas dentro de um setor, com foco em garantir que as comparações abordem as questões críticas dentro de uma indústria e não sejam limitadas por questões periféricas. Então, isso é o que nós encontramos e concordamos com a opinião de Corte e Steve. Entende? Mas, Fátima, em relação a esses padrões, ou os frameworks, houve uma revolução no final do ano passado. Isso em consequência, de fato, da pressão de investidores institucionais e de credores e de reguladores, os normatizadores, né? Pressionando que houvesse uma organização que pudesse delinear um conjunto de padrões ou um framework que fosse global e que as empresas utilizassem para permitir justamente a comparabilidade. Então, o que foi que aconteceu no final do ano, no final de 2021, né? Então, o IFRS Foundation criou o International Sustainability Standards Board, que é o SSB, na Conferência Climática, que é a COP26, em resposta à forte demanda, justamente das autoridades públicas e dos participantes do mercado por divulgação de sustentabilidade de alta qualidade e globalmente consistente que permitam
aos investidores avaliar os riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade, a tomar decisões de investimento e avaliar o valor da empresa. Portanto, Fátima, por causa dessa revolução, né? E com isso, aquelas empresas que vinham, né, delineando padrões como o SASB, o TSD, o Valuation Report Foundation, né, que justamente é a junção do IASC com o SASB, eles se juntaram com esse órgão que foi criado pela IFRS Foundation, né? Para justamente, e com isso, está em audiência pública até o final desse mês, 2 drafts, que justamente busca colher contribuições, comentários, críticas, sugestões em relação aos requisitos gerais para divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, que é chamado de IFRS S1, e divulgações relacionadas às mudanças climáticas, que é justamente o IFRS S2. Então, olha, nós temos aqui o que o ISSB, né, está tentando fazer para se criar um padrão internacional, de modo que as empresas possam utilizar esse padrão, todas as empresas venham utilizar esse padrão, a fim de permitir justamente a verificabilidade, a comparabilidade e possa se medir, né, como a empresa está medindo seus riscos e oportunidades relacionadas às mudanças climáticas. Então, nós temos aqui o CDP, o SASB, o Integrated Reporting, o CDSB, o GRI, o IFRS, o SB, o TCFD, todos órgãos, né, que já vinham traçando esses padrões, eles estão juntos buscando essa solução. Então, essa foi a revolução que aconteceu no final, em novembro de 2021. Nós vamos ter dois tipos de relatório, o relatório financeiro e o relatório de sustentabilidade. Vamos ter 2 padrões, né? Então, qual é o objetivo, né? Nós vamos ver. E com isso, Fátima, o Conselho Federal de Contabilidade, né, cria o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, que é o CBPS, né, por meio da resolução 1670, de 9 de junho de 2022. Qual é o objetivo, né, desse órgão, né, desse comitê? Justamente tem por objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre padrões de divulgação sobre sustentabilidade e a divulgação de informações dessa natureza para permitir a emissão de norma pelas entidades reguladoras brasileiras, levando sempre em conta a adoção dos padrões internacionais editados pelo International Sustainability Standards Board, que é o ISSB, tá? Muito interessante, Sônia. Eu já iria perguntar a você, e o papel do Brasil nessa discussão? Por enquanto, quer dizer, o que foi que o Brasil já fez, né? Eu acho que, assim, nós temos avançado, desde da ECO 92, que o Brasil vem mesmo avançando nas questões de sustentabilidade. As empresas, né? Nós somos um dos países que mais publica relatório de sustentabilidade baseado, por exemplo, no GRI. Somos um dos maiores países que temos essa política já. E os órgãos reguladores vêm se movimentando nesse sentido. Para você ter uma ideia, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, aprovou a resolução 59, que altera a instrução CVM 480, e dentre os objetivos é aprimorar a prestação de informações sobre as questões ambientais, sociais e de governança. Dar maior destaque à divulgação de fatores de riscos sociais, ambientais e climáticos, buscar
exigência de posicionamento dos emissores sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável relevantes no contexto do negócio. Os emissores que não divulgarem relatórios de sustentabilidade ou não adotam indicadores-chave de desempenho para as questões ambientais e sociais devem explicar os motivos de não fazer isso, quer dizer, aquela frase, aquela coisa que ficou bem conhecida no mercado, pratique ou explique. Informações sobre diversidade nos cargos de administração e entre os empregados dos emissores. Aí, nesse sentido, né, o TCU, por meio da decisão normativa do Tribunal de Contas da União, TCU número 178 de 2019, regulamenta a apresentação das prestações de contas das entes federais, passou a orientação do uso do relato de gestão nas diretrizes do relato integrado. E o Conselho Federal de Contabilidade aprovou em novembro de 2020 o Comunicado Técnico Geral, o TCG9, do relato integrado, que objetiva melhorar a qualidade da informação disponível aos investidores e demais stakeholders, a promoção de uma abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo e, entre outros, o aperfeiçoamento da prestação de contas e da responsabilização pela gestão da base abrangente de capitais financeiros, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento e com os recursos naturais. Além disso, o Banco Central já vem também já adotou, né, a recomendação do TCFD, da Força Tarefa, né? Então, assim, o Brasil já vem se movimentando nesse sentido e as empresas têm respondido no sentido de fornecer informações ESG. Inclusive, esse ano, né, algumas empresas já deram a denominação do seu relatório como relatório ESG. Já estão adotando essa terminologia nos seus relatórios de sustentabilidade. Fátima? Sim, bom, interessante. Eu tinha fechado o microfone. Uhum. Então, Fátima, nós falamos, né, muitas coisas, mas eu queria trazer um exemplo, tornar mais concreto do que nós estamos falando quando nós, na prática, falamos de contabilidade ambiental. Quer ler para mim, Fátima? Vamos lá, você quer que eu leia? Uhum. Então, exemplo, a empresa, você, sociedade anônima, admite que neste exercício social pode emitir um maior volume de CO2, por isso decidiu adquirir a prazo no mercado nova licença de emissão correspondente a 180 toneladas de CO2 pelo preço de R$ 3,00 por tonelada. Demonstre o lançamento contábil de reconhecimento inicial desse evento. Quero ver como é que você vai fazer essa contabilização. Fátima, aqui, em vez de ser missão, é emissão. Então, a emissão correspondente a 180 toneladas de CO2 pelo preço de 3 unidades monetárias por tonelada. É claro que aqui no Brasil nós não temos ainda isso. As empresas não têm cotas para determinar a quantidade de emissão de GE, mas isso é muito comum lá na Europa, né? Cada empresa tem uma cota que ela só pode, na produção dos seus produtos e serviços, utilizar aquela quantidade de emissões de GE. E quando ela percebe, né, no seu planejamento operacional, que ela vai necessitar de uma quantidade maior de emissão de GE, ela tem várias opções. Ela pode ir no mercado e comprar essa nova quantidade, né, de emissões de GE, ela pode trocar entre, né, empresas, enfim, tem várias formas de você fazer isso. Mas aqui eu trouxe um exemplo para as pessoas que isso não é muito comum, né, fazer esse tipo de lançamento, a gente não encontra isso nos livros brasileiros, né? Então eu quis trazer para mostrar como é que nós fazemos esse tipo de contabilização. Mas para nós fazermos esse tipo de contabilização,
a primeira coisa que nós precisamos fazer nós dissemos que a contabilidade ambiental ou controladoria ambiental precisa identificar, né? Precisa medir, reconhecer e interpretar e divulgar. Então, a gente precisa saber se isso é um ativo ambiental ou se é uma despesa ou se é um custo. Então, a primeira coisa, antes, para eu reconhecer esse fato econômico, né, esse fato que vai impactar o patrimônio da empresa e vai impactar seu resultado, é saber se eu vou reconhecer como ativo ou como a despesa. Para isso, eu preciso entender o que é um ativo ambiental, né? É justamente o recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que benefícios futuros fluam para a entidade, estando associado com a preservação e recuperação, monitoramento ou reciclagem. Então, assim, com isso, eu posso dizer que essa transação é um ativo ou é uma despesa, Fátima? Me diga aí. Então, olha, eu falei aí o conceito de recurso, né? De ativo ambiental. Mas também a gente precisa compreender quais são os requisitos para o reconhecimento de um ativo ambiental. Isso aqui é fundamental. Eu costumo dizer aos meus alunos que, se você entende o conceito de ativo ambiental, você consegue entender quais são os requisitos de reconhecimento e de mensuração, você não vai ter dificuldade de responder a nenhuma questão na prática, ou até mesmo em um concurso, se você compreender bem isso. Então, quais são os requisitos? Precisa apresentar potencialidade de serviço futuro para a entidade, assim deve estar relacionado, né? Relacionado com benefício econômico que permita prolongar a vida, aumentar a capacidade ou melhorar a segurança e eficiência de outros ativos, deve permitir reduzir ou evitar contaminação ambiental suscetível de ocorrer danos futuros para a entidade, e o ativo deve ser considerado quanto à sua controlabilidade por parte da entidade e depois quanto à sua propriedade e posse. O ativo deve ter um custo ou valor que possa ser medido de base confiáveis. Então, nesse exemplo que eu trouxe, atende a esses requisitos. Se atender, a gente reconhece como um ativo. Na minha opinião, ele atende. Então, como seria o lançamento? Nós teríamos débito de ativos intangíveis, e aí você pode botar, né, compra de emissões ou de crédito de GE, ou licença de uso de GE. A terminologia da conta vai ser de acordo com o plano de contas da entidade, né? E a crédito de fornecedores. Eu multipliquei 180 vezes 3 unidades monetárias, 540 unidades monetárias. Ficou claro, Fátima? Sim, está claro. Ótimo. Então, vamos seguir. Quando você quiser que eu pare, Fátima, pode falar, viu? Porque você sabe que o professor ama estar aqui nesse espaço, né, dando aula. Então, olha, o passivo, para eu dar eu quero trazer um outro exemplo, mas é importante que nós tenhamos condições de entender o que é um passivo ambiental, né? Então, eu trouxe aqui a definição de Carvalho, que diz que são obrigações para com terceiros, resultantes de impactos causados ao meio ambiente. Pode-se constituir na obrigação de recuperação de áreas degradadas, indenização de terceiro em função dos efeitos de danos ambientais, obrigações de criação de meios de compensação para minimizar danos ambientais e multas e penalidades semelhantes por infração à legislação ambiental. Então, é importante também que a gente saiba as características de um passivo, quais são os requisitos para o seu reconhecimento. Mas qual é o exemplo que eu trago aqui? Prestem bem atenção, porque aqui é um pouco mais complexo do que o exemplo anterior. A empresa Beta S.A. adquiriu a prazo, em janeiro do ano 1,
um terreno destinado à construção de um aterro sanitário por 100 mil unidades monetárias. A construção do referido aterro totalizou 250 mil unidades monetárias. Segundo a informação da construtora, baseado em dados históricos da empresa, o aterro sanitário esgotará em 10 anos sua capacidade para receber resíduos e, nesta época, a empresa ficará obrigada a submeter o terreno a um processo de recuperação ambiental. Após esse processo de recuperação, o terreno ficará inapto para qualquer utilização econômica. A estimativa da empresa é que os gastos de recuperação ambiental, se forem efetuados hoje, seriam no valor de 158 mil unidades monetárias. Então, eu peço para efetuar os lançamentos contábeis, tá? Então, para isso, eu também preciso saber o que é uma provisão, porque nós vamos fazer o reconhecimento aí de uma provisão. São passivos, então, provisões são passivos de prazo ou valor incerto. Nós sabemos que o passivo é obrigação presente. Uma obrigação presente pode ser tanto legal como construtiva, e aqui eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu quero ir para os requisitos de reconhecimento das provisões, porque uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente legal ou não formalizada como resultado de evento passado, seja provável que será necessária uma saída de recurso que incorporem, né, benefícios econômicos para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. Então, no exemplo que eu trouxe, como seria a resposta aí, Fátima, dessa questão que eu trouxe? Nós temos aí que a empresa tem um aterro, que ela comprou um terreno para fazer o aterro, então, nós podemos já abrir a conta como aterro sanitário, incorporar, né, os R$100, 100 unidades monetárias, que foi do valor do terreno, mais o valor da construção do terreno, do aterro em si, que foi 250 mil unidades monetárias, a desmontagem, que é a provisão que a empresa tem que fazer no momento que vai fazer, que termina essa construção, porque daqui a 10 anos ela vai fazer a desmontagem de todo esse aterro e o terreno vai ficar inapto. Então, isso aí é incorporado à composição do imobilizado, desse aterro sanitário, e não é despesa. E aí nós temos, quando a empresa comprou o terreno, você pode, né, a contrapartida seria a duplicata a pagar, a construção do aterro, já que foi uma construtora, ela, né, estaria fornecendo esses recursos aí, tomamos como base que foi a prazo, aí 250 mil unidades monetárias, e a provisão para desmontagem, né? Que isso, a cada encerramento do exercício social, a empresa precisa rever se suas bases de estimativa para essa provisão, elas continuam as mesmas, ou se vão ser preciso alterar essas estimativas e esse valor ser ajustado. Então, todo ano, no encerramento do exercício social, a empresa precisa fazer isso. Ficou claro, Fátima, esse exemplo aí? Sim, sim. Que ótimo. Interessante a gente ver a contabilidade por trás desses fatos, que vão ser fatos, né? Não atos, mas fatos contábeis. Sim. Então, Fátima, eu acho que assim, o que a gente tinha de falar a respeito da contabilidade ambiental de forma introdutória, eu acho que foi isso que nós nos propusemos a fazer essa discussão hoje. E eu queria só trazer aqui, mostrar para a nossa audiência o nosso livro, né, que nós vamos estar lançando em breve, né, ainda este ano, acredito que agora no segundo semestre, o livro vai estar disponível a todos vocês que estão nos assistindo, a nossa audiência, que tem o título Contabilidade Socioambiental, e esse livro, né, foi organizado por Fátima, que está aqui, minha amiga, Fátima de Souza Freire, professor César Augusto Tibúrcio Silva, por mim, Sônia Maria da Silva Gomes, e pela professora Luciana da Silva Moraes Sardeiro, mas tem, olha, muitos autores. Cada capítulo desse livro tem um conjunto de autores
e eu recomendo para vocês se inteirarem, se aprofundarem a respeito desse assunto que nós acabamos aqui de expor para vocês. E eu estou à disposição. Bom, eu Muito acho obrigada. eu tenho que agradecer, Sônia, por esse bate-papo. É uma aula de contabilidade socioambiental atualizadíssima. Então, para as pessoas que querem aprofundar sobre a temática, vendo esse vídeo, vai ter uma aula introdutória atual de contabilidade socioambiental. Agradeço muito, Sônia. Se você quiser finalizar aqui para os nossos ouvintes, eu deixo aqui a palavra para você. Mais uma vez, muito obrigada, Fátima. Foi ótimo passar esse momento aqui com você e ter a oportunidade de falar de algo que nós estamos todos os dias discutindo, pesquisando, e junto com você, então, é uma delícia. Muito obrigada. Que ótimo, Sônia. Então, a gente encerra aqui, tá? Para os nossos ouvintes aqui do nosso canal do NEPECOM, que é um projeto de extensão que eu coordeno aqui na UNB, e quem sabe a gente vai ter mais outros vídeos, né, que vai tratar sobre o assunto. Para vocês aí, a Sônia está deixando o e-mail dela, né? Vocês podem enviar uma mensagem para ela e ela vai certamente responder algumas perguntas que porventura surgirem. Muito obrigada, gente. Então, até a próxima. Até. Muito obrigada. Tchau.